Salve Nerd, Gustavo Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do PradoCast, o podcast oficial do Prado Nerd. Hoje a gente vai mergulhar no universo One Piece, vamos desvendar o universo, um dos animes mais queridos no mundo, passando até Naruto, né? Isso aí, o queridinho da maioria. O queridinho da maioria. Diretora, quem é o nosso convidado hoje para falar sobre isso? Pedro Bruce, fã raiz do Bando dos Piratas do Chapéu de Palha e ator que interpreta Zoro na peça Os Piratas e a Princesa do Deserto. Maravilha, diretora, maravilha. Então a gente vai conversar aqui com o Zoro, quer dizer, com o Pedro Bruce. Esse cara sabe tudo de One Piece. A gente vai desvendar mistérios, vai falar de teorias que rolam aí na internet, em sites como Reddit, Discord. É uma história muito densa, muito complexa. E, sem mais delongas, recebo com muito carinho Pedro Bruce. Valeu, meu amigo. Fala aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Prazer, amigo. Finalmente nós conseguimos alinhar nossas agendas. Como eu falo para todo convidado aqui, sinta-se em casa, fale o que você quiser ou quase tudo. Beleza? A sua câmera é essa, se quiser se apresentar. Beleza, galera. Prazer, sou o Pedro, tenho 36 anos, sou ator há 6 e fã de One Piece há 15, um apaixonado, como quem ama vinho. A cada ano que passa, One Piece só vai ficando melhor e quanto mais episódios, quanto mais o Oda falar daqui a 5 anos acaba, eu tô feliz. Eu quero mais que dure por mais 40, 50 anos. Se o final da história for o melhor que a gente puder esperar, toda espera vai valer a pena. Toda espera vai valer a pena, cara. Que obra maravilhosa, né? Como começou essa paixão por One Piece? Veio desde moleque, porque a série vem desde 1996, né? O mangá foi 97, 97, né? Isso aí. E foi desde aquela época ou começou mais tarde? Então, eu já sou muito fã de animes, eu já vejo os melhores animes desde a época da Manchete, eu com 36 anos, então eu via nata, só os melhores. E aí eu já tava órfão de um anime, eu tava querendo um novo tão bom quanto os que eu já vi. E eu comecei a ver depois de 2011, 2012. Não, acho que foi 2011. Tava trabalhando no shopping e eu comprei um jogo que era o J-Stars Victory, que é um crossover de vários animes de lutas. E na época todo mundo falava bem de One Piece, né? Mas uma galera, obviamente, que falava mal, porque é muito episódio, não tenho paciência, não consigo acompanhar. Eu dei uma chance. E a verdade é uma só, se você der uma chance para One Piece, dificilmente você vai parar de ver. Logo depois que eu comecei a ver e quis ver, tava na saga do Dressrosa, do Doflamingo. Então, assim, eu não entendia nada, mas pro meu amigo, que é um dos meus melhores amigos, e ele sempre falou pra eu ver One Piece, e ele falou, cara, esse é o maior momento pra quem é fã de One Piece, essa saga é a melhor de todas, de até hoje, Dressrosa é a melhor saga, e quem der oportunidade pro One Piece não vai se arrepender, vai ver o primeiro capítulo e não vai mais querer parar de ver, porque One Piece é tão bem feito, porque é um mundo paralelo ao nosso, e todos os personagens são inspirados em pessoas que existem ou fatos que já ocorreram. Então, isso torna a obra muito mais rica do que só um anime de luta e ver quem é o mais forte. Eu acho que isso que me prendeu muito mais em One Piece. One Piece a gente vê assim, toda uma filosofia de amizade, de respeito, né? Sim. Principalmente pelo bando do Chapéu de Palha, né? E tu vê que cada um tem um sonho individual. Pode ser até que alguém queira ser o rei dos piratas também, mas não é todo mundo. E é um sonho muito difícil de alcançar. Nos primeiros episódios, você mesmo que tá vendo, viu como foi na saga que o Sanji entrou pro barco. O cara perguntou pra ele, qual é o seu sonho? Ser o rei dos piratas. Tu não tinha uma ambição menor, não? Não, é só essa mesmo. E ele não vai sossegar enquanto ele não conseguir. É como o Zoro, né? Que quer ser o... Como o Zoro. Depois de perder pra ele falou, não vou mais perder. E também é uma coisa pra quem gosta de One Piece e gosta mais até do Zoro do que do Luffy, a galera só se prende a ver quem o Zoro vai pegar e se ele vai perder de novo ou não. Pô, isso é muito legal, porque a gente vê no mangá, né? O mangá ele é muito característico, né? A gente vê a evolução também dos personagens, né? Até o pessoal fica meio zoando ali, porque o Luffy não evolui tanto, né? Acho que são os poderes sim,
mas agora com personalidade. Eu acho isso legal, né? Por isso que ele faz tanto sucesso, né? Sim, sim. A questão do carisma dele, né? É. Se- A simplicidade, meio que a pureza dele. A pureza, né? O cara não tá aí pra nada, né? Tipo, muita gente confunde ser puro com inocente. Inocente é você não saber distinguir o certo de errado. O Luffy não é inocente. Ele sabe, mas ele não se deixa corromper também. Vamos falar da sua peça. Como é que é? Como que foi a escolha do personagem? Foi você que escolheu? Você fez um teste de elenco? Me conta aí. Entende? Então, eu descobri a seleção de interessados em atuar na peça pelo Instagram e eu fui sem muita pretensão. Eu imaginei que, poxa, uma peça de One Piece seria uma coisa somente para atores profissionais e gente da mais alta patente, né? E eu lá só com a minha experiência de figurante, fazendo curso de teatro, sem ter feito nenhuma peça, eu tentei. Eu procurei na internet o que me inspirar, como fazer monólogo, pensei em mocinho, vilão, o que fica mais fácil. Eu fiz um curso de web design também, e ele me ajudou muito a focar na parte de criar roteiro. Então eu já tive uma facilidade para fazer meu monólogo, fiz de vilão, eles gostaram, mas eu achei que eu fui horrível. Eu saí correndo de lá. Eles pedindo para quem se apresentou continuasse no shopping, no teatro ali para ser chamado, e eu fui embora. Eles não entenderam nada, me perguntaram: por que você fugiu? Por que você foi embora? Eu falei: pô, fiquei com maior vergonha. Achei que foi horrível. E vocês nem iam me chamar. Não, a gente quer que você venha. Vem para a segunda peneira que vai ter a segunda apresentação. Aí eles mandaram um texto já para gente, Já do personagem? de uma cena que ia ter na peça. Ah, legal. E aí meio que deu para dos primeiros 70, peneirou para 20. Aí desses 20 eles deram esse texto da peça, ó, interpretem, gravem e venham aqui pra gente fazer a seleção. Aí quando eu terminei, eles falaram: cara, a gente sentiu maior confiança em você, a gente quer que você faça qualquer personagem, mas a gente quer em especial que você faça o Zoro ou o Sanji. Caraca, eu sem cristal, falei: "É sério mesmo, cara, eu não sou ator, não tenho experiência." Não, não, a gente se amarrou, a gente quer muito você. Eu falei: caraca, obrigado, senhor, cara. Que presente, né? Pô, eu fui. E aí eles falaram: você, a gente quer que você faça o Zoro. Qual dos dois você prefere? Ah, de longe eu prefiro o Sanji, mas o nosso produtor já é o Sanji, então ele já me olhou com uma cara assim, Ah, ele já é o Sanji. já levantando a única sobrancelha pra fora. Ah, é? Tudo bem. Não, não, mas eu adorei o Zoro, eu quero o Zoro. Aí fui, mergulhei de cabeça no personagem, fui treinando com as 3 espadas, porque tem cena da luta da peça que realmente tem que mandar ver com as 3 espadas. Tem um preparador. E a gente teve como preparador 2 campeões pan-americanos de taekwondo, Cara, que legal, cara. o Renan Rocha e a Stephanie Tomás. Que Eles bacana. nos prepararam por quase ano, deixou todo mundo na ponta do casco, todo mundo no ritmo, pra luta, para cenas que também tem dança, enfim, muita acrobacia. A minha cena eu tinha que dar uma estrela segurando 2 espadas. Caramba, cara, sério? Aí depois tinha que dar um pulo por cima do cara, 2 pulos por cima do cara, que foi na minha luta com o Das Bondes. Tenho ela toda gravada para mostrar aqui. E, pô, muita coisa. A gente se apresentou em vários lugares, a gente se apresentou em Macaé, Friburgo, na Gávea, na Barra, Bangu. Pô, a gente só não deu sorte de se apresentar em outro estado porque não teve um patrocínio, um padrinho que quisesse Sim, eu pagar essa imagino. peça. Imagino. Pra fazer uma peça que represente One Piece, o universo, né? Vocês tiveram que escolher um arco ali. E não é fácil. Qualquer arco que vocês pegassem É muito grande. é muito grande e, pô, e One Piece, imagina, efeito especial ali, pô, e como o efeito de esticar o braço. É, Uf, é uma obra show, né? entendeu? É fantasioso. E qual foi a criatividade para vocês contornarem e fazer uma apresentação que foi uma apresentação que o pessoal gosta bastante, eu estava lendo até as críticas. A gente teve que chegar na definição que era, poxa, se a gente tentar fazer mais copiado para o shonen, vai ficar pouco real e pouco voltado para o teatro. Então a gente teve que dar um foco mais para encenação teatral, e então aí que entrou muito dos preparadores. A nossa cena tem muitas cenas de luta, muitas, principalmente na do Luffy, na do Sanji, na minha, então. E a gente tentou mais deixar, não o estilo Jack Chan, mas assim,
foi bem nesse pique. Golpes reais, não tem dublê, galera, ó. Eu quero ensaiar dessas lutas aqui, coreografia impecável, poxa. E o grande desafio, acho que foi deixar todo mundo em forma para poder executar os movimentos, né? Tem gente que não tem aptidão para luta, tem gente que nunca teve aptidão para esporte nenhum, tem gente que já vivenciou. Eu já lutei jiu-jitsu, já até trabalhei numa academia de luta e, Facilitou um pouco, né? pô, então assim, eu já tinha meio que um preparo e eu me arrisquei também para a peça por isso, poxa, é uma peça de One Piece. Eu amo, eu respiro One Piece. É de luta, eu vou fazer uns movimentos de luta além do meu monólogo. E aí, no final da minha apresentação, eles falaram, pô, dá uns chutes aí. Aí eu dei uns roundhouse kick, dei uns chutes de taekwondo bem plástico, bem bonito, estilo Van Damme. Aí eles falaram, tá bom, a gente entra em contato com você. E entraram. E entraram, né? Demorou muito e entraram. Sim. Então o elenco tá maravilhoso, né? Todo mundo ali foi muito bem ensaiado, né? Sim, pô, com gente da experiência da minha para igual ou maior. Gente que até foi premiada com atriz de revelação, ator de revelação. Bacana, cara. Gente com 10 anos de teatro, gente com menos, ou gente com meses como eu. E isso foi muito legal também por parte da Patrícia, nossa diretora, e do Pedro, nosso produtor. Eles deram a oportunidade para uma pessoa bem crua como eu, mas o que pesou talvez para terem me selecionado, né? O fato de eu lamber o One Piece, saber tudo e... Não adianta também você pegar uma pessoa que não tem profundidade de nada daquilo, né, daquele tema, mas é só bom ator. Às vezes não dá, tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter um pouco de tudo. É o conjunto da obra, né, Pedro? É, Conjunto da obra. também se parecer com o personagem ajuda muito, né? Com certeza. Pô, se vocês verem o nosso elenco, cara, até a escolha foi maldosamente, assim, personagens idênticos aos da obra. Muito maneiro. Um dia que a gente tiver a oportunidade de se apresentar de novo, eu faço questão de convidar você. Com certeza. Sorteia A diretora, no tranquilo. Prado Cash. Com certeza. E vem cá, teve esse ato aí, mas estou pretendendo voltar. Falta patrocínio, né? Sim, como essa peça ela custeia muito, são muitos atores, Quantas pessoas no elenco? são 20. 20 pessoas? 20 Não, cadeiras. é cara mesmo. Então, se você botar que, digamos que uma diária é R$ 100 para cada um desses 20, e um final de semana já tem que morrer 20 vezes 200, 4 mil. 4 mil reais. 4 mil. 4 mil reais, isso. Então, assim, a gente conseguiu esse ano como é que se fala? O fundo não é da prefeitura, é um incentivo, esqueci qual o nome é. O edital? A gente conseguiu um edital Sim, o edital. no valor de 10 mil para se apresentar em Niterói, no Teatro Legal. Oscar Niemeyer. Foi muito maneiro, o teatro bem bonito. Esse teatro é famosíssimo. Sim, sim, eu tinha explorado pouco Niterói e não conhecia. Poxa, o lugar, não sei se é selo, mas é tão bonito quanto, é uma paisagem linda e nós apresentamos lá, foi bem legal. Niterói tem um público bem fiel, a galera gosta mesmo, é adepto, é otaku, é fã de anime mesmo. E foi muito legal também ter se apresentado também, expandindo um pouco da nossa companhia, da nossa peça em mais um canto do Rio de Janeiro. Pô, bacana, cara, bacana. Patrocínio cessou, vocês estão buscando mais investimento, a produção tá buscando mais investimento para voltar a peça, porque, cara, essa peça não pode parar, cara. Ainda mais nesse hype aí do One Piece, cara. E é justamente a temporada da nossa peça de Alabasta. Assim, a gente tem que se mobilizar para isso acontecer, mas custeia muito do nosso bolso. E como a gente não tem patrocínio, não tem ninguém que nos apoie, sai tudo dos nossos produtores e um pouco do nosso também. Se a gente quiser fazer acontecer, tanto quanto cenário, figurinos. Sim, Teve muita coisa que a gente se doou para poder fazer essa peça acontecer. Foi muito custoso. Eu não consigo imaginar como foi um coldre de 3 espadas para essa peça, mas a gente conseguiu. imagina, figurino, Pô, a gente fechou com uma pessoa para fazer nossas roupas também. Foi muito legal o processo todo. Eu também, como eu já fiz cosplay, eu sempre fazia do Luffy, já fiz do Zoro. Para essa peça pintei cabelo de verde, usei peruca em apresentação. Foi muito maneiro, mas entregar, né? não, para pintar o cabelo de verde foi a época que eu mais gostei. Eu me apresentei com o cabelo de verde, porque a peruca eu confesso que ela atrapalha um pouco. Ainda mais já vi as cenas que eu tô estrela, faço acrobacia, Não, ela não para quieto. Então, pô, E vai que cai a peruca no meio do palco, né?
Pois é, num desses casos, dessas histórias das nossas apresentações, uma delas, Caraca. um nosso camarada acabou passando por isso. Eu falei, tá vendo? Por isso que eu pintei o cabelo. Imagina. Aí eu falei, ó, longe de mim pôr pilha errada, mas pense nisso na próxima vez. Não, é isso mesmo, cara. Se entregar o personagem, né? Sim. Você vê que os atores fazem isso, né? Uns têm que emagrecer ou engordar, Ou até pintar o cabelo. pintar o cabelo, raspar. raspar o cabelo, enfim. Sim. Tem que se doar o personagem, né? É. E Pedro, então vamos lá, pessoal. Empresas, vocês que vão incentivar a arte, o teatro. Procure a nossa página da companhia Tripularte. Lá tem todos os contatos. Se você tiver interesse em ser nosso sócio, investir na nossa peça, se a gente se apresentar no seu estado, vocês vão ter aonde ser o primeiro estado fora do Rio a ter a peça de One Piece do Brasil feita por nós. Tá rolando muitas teorias aí de One Piece que não foi desvendada ainda, até outras foram, né? O Oda é bem espertinho, bem safadinho, né? Ele gosta, tem um segredo para prender o público. Com certeza. E o cara em marketing ele é excelente. Qual é o mistério por trás do Imusama? Já suspeitam quem é? Então, não deram clareza sobre quem é, mas deram já que ele é de uma família. Ele é uma criatura macabra. Ele é todo preto, ele é uma sombra. Ele tem uma cauda do tinhoso e ele é da família Nerona. Só isso que se sabe dele. E assim, ao meu ver, eu creio que ele é uma pessoa do século perdido e talvez uma das pouquíssimas testemunhas vivas do que aconteceu e que o governo quer apagar do mundo. Porque ele é a pessoa mais importante, mais poderosa. Ele senta no trono. Então, o que ele faz para ser o mais poderoso e mais importante do mundo? Será que ele tem alguma chantagem mundial com tudo e todos? Ou ele é o mais forte do mundo? Algo me faz crer que ele tem muito mais poder e influência do que força, como outros piratas. Entendi. Ele Então- tem algo ali para como trunfo. Ele tem uma cartada final. cartada final. Louco, caraca, isso já vai me dar um arrepio de falar, porque, cara, essas teorias de a história acabando, tá todo mundo chegando meio que num ponto final e entendimento sobre quem é ele, quem é o vilão final e o que vai ser no final. Sim. Eu já tenho mais ou menos uma noção do que seria. Não foi revelado ainda, mas tem tem alguns recortes ali de alguns capítulos que dão a entender o que ele pode ser. Sim. Né? Ser poderoso aí, que pode ter a cartada final, o blefe do jogador, né? E o que ele busca. Porque quando ele entrou em cena num episódio do começo seria comparado à reunião da ONU, o Reverie, ele apareceu em cena com o cartaz da Shirahoshi, a filha de Poseidon, que é uma das armas ancestrais, o cartaz do Luffy e o cartaz do Barba Negra. E eu acho que ele tinha também o cartaz da Vivi, filha do Rei Cobra. Sim. Então, ele tem algo de muito importante nesses 4 personagens, na arma ancestral, na filha do Rei Cobra, no Luffy e no Teach. Eles são as 4 peças mais importantes do fim dessa obra que ele está visando. Então, assim, ele pode querer pegar uma arma ancestral para comandar os bichos do mar e destruir qualquer barco, e qualquer um que cair no mar morre, praticamente. Ele quer o Luffy porque ele tem a fruta mais sinistra que o mundo quer. Tem o Barba Negra que a fruta dele não tá nem longe da do Luffy, é tão importante e sinistra quanto. E a filha do Rei Cobra porque o Reino da Areia nunca quis se unir na grande reunião do Reverie. Então, por que eles, na grande reunião da ONU como mundo paralelo nosso, porque eles nunca quiseram participar e agora eles estão? Estranho, né? Sim, tem alguma coisa que envolve também, provavelmente, os poneglyphs que tem lá em Alabasta que querem dizer alguma coisa sobre as armas ancestrais, que era o que o Crocodile também visava. Então, para quem One Piece desperta muito interesse, quando você pega de gancho uma coisa lá do começo e você olha para hoje, tudo está sendo tratado agora, ou sendo lembrado agora. One Piece nada é por acaso, né? Tudo tem um link ali, né? Faz o link com outra coisa. Então é isso. Uma outra teoria, Pedro, que o pessoal fala muito, queria até que você falasse sobre isso, é sobre o lendário Mihawk. Outra teoria é a possibilidade do Mihawk ser a Kuina. Não, de jeito nenhum. Porque você acha que essa teoria é fraca? É uma teoria fraca.
Não É. tem nem como se escorar. Ele disse que a Kuina não morreu e ela foi transformada em homem, né? E seria o Mihawk. As pessoas só se escoram nisso porque tem um personagem capaz de mudar o sexo dos outros. Mas não acho que esse seria um momento que ele se aplicaria para a Kuina estar viva. Agora, tem uma teoria forte da fandom que é que o Crocodile é a mãe do Luffy. E por quê? Mas baseado em quê, cara? Por quê? Quando o Crocodile foi preso e foi parar na prisão, esse pirata que poderia trocar os hormônios de um homem para uma mulher, conhecia Crocodile há muito tempo, desde que ele era um garoto. Então, em algum determinado momento de One Piece, eles se cruzaram. Antes da obra mostrar neles, então, meio que deixou no ar que ele tem uma dívida com Ivankov, ou que Ivankov transformou, na verdade, Crocodile de uma mulher para homem. E a galera força um pouco dele ser a mãe do Luffy, mas por essa questão de poder ter mudado de sexo, mas ele nunca deu nenhuma conversa com o Luffy, dando a entender que é a mãe, ou que sente falta, ou que... o Crocodile sempre foi apresentado e mostrado como um vilão, e aí deu a entender que realmente eles se conheceram no passado e talvez ele já foi mulher e pediu para virar homem, ou para ficar forte, pediu para que ele transformasse ele em homem. Muito louco essa teoria, né, cara? É possível, mas até que prova o contrário. Entendi. E vamos falar de um arco muito importante, né? Que tá rolando agora no mangá, se não me engano, na edição 1166. 1166. Sim. Que é o final dessa era aí, né? O final de God Valley, o fim de Rock the Shebeck, né? Que é, sei lá, Nos últimos momentos. pode ser um spoiler que a gente esteja falando aqui? Pode, mas quem é a fã raiz aqui de One Piece vai entender na boa. Fala um pouco mais sobre esse arco e desses momentos finais aí. Então, De um personagem tão emblemático como Rock. Eu vou começar falando que tudo em One Piece, como a gente mesmo falou, não é por acaso. Tudo é um ciclo. O Roger foi o primeiro rei dos piratas, ou não. Teve o Joy Boy antes para ser, mas tudo foi um ciclo. Depois dele veio o Roger e agora quem tem que ser o rei dos piratas e fazer esse ciclo de novo é o Luffy. E o ponto todo que eu falei de ser um ciclo e se repetir, por quê? A Batalha de God Valley, ao que me dá a entender é, o mundo teve que se unir para ganhar de Shebeck, porque Shebeck poderia ser o rei do mundo. Ou seja, nada podia parar ele sozinho. Então, o Roger teve que se unir com o avô do Luffy, que é muito brabo e forte na história até hoje, em vários momentos. Vice-almirante. Sem precisar comer fruta, sempre sendo vice-almirante, só no esforço e na marra. Então uniram as criaturas mais fortes do mundo para se juntar para tentar ganhar do Shebeck. Porque a fruta dele é a da Yami Yami, ao que dá tudo a entender. E como é a da escuridão? Para você ter uma escuridão completa, ou um cenário que tudo seja coberto por trevas e escuridão, eu só consigo pensar em uma situação que é um eclipse. E One Piece, nessa saga de Wano, deixou um pouco claro isso, que as fases da lua e tudo mais estão se alinhando para formar um grande eclipse em breve. Se a fruta dele for usada nesse momento, ele pode acabar com o mundo, engolir o mundo numa grande escuridão. Então, provavelmente o encontro de God Valley foi nesse dia exato de eclipse, onde a fruta dele, despertada, com o poder máximo de engolir o mundo, podia ser o fim de tudo. Então todo mundo se juntou para acabar com ele e ele pode ter acabado entrando no próprio buraco negro que ele criou da fruta. Sim. E ele se autodestruiu, tentando destruir todo mundo, quando num milagre alguém possa ter destruído ele. Cai na própria armadilha, né? Sim. Sim. E isso está sendo representado agora no mangá. Você acha que vai ser, que vai pro anime quando? Você acha? Deixa eu ver, estamos em 2000 e quase 26. Eu acredito que antes de 2030 ou 2027 eu espero que, para completar 30 anos, mas acho difícil, porque o anime começou acho que em 99. Acredito que em 2029, talvez antes de 2030 dê para acabar com tudo de vez. Entendi. E vai ter que chegar a refazer tudo isso que aconteceu em One Piece. O Luffy vai enfrentar o Barba Negra. O Luffy é a antítese do Barba Negra. Ele é o deus do sol, o da libertação. E ele é a escuridão. Ele é o oposto, ele é o opressor. Então, tá bem claro pra mim que vai ser essa luta final. Agora, se o Luffy vai ganhar dele sozinho, só como sendo Nika, não sei, acho que não. Acho que vai acontecer o que aconteceu antes. Talvez o Luffy
tem que se juntar com alguém, talvez até da Marinha. Não sei se o Garp de novo, não sei se algum pirata que a gente menos imagina, mas uma coisa é certa, vai rolar, como toda saga de One Piece, tem um personagem que vai se sacrificar, que vai morrer. E vai deixar muito fã da peça órfã. Com certeza, com Tu certeza. sabe até de quem eu já tô falando. Eu já sei, já. Já tô começando a arrepiar aqui só de lembrar, cara. Que sacanagem. E faz parte do jogo, né? É. Faz parte do jogo. Pra você, quais são os melhores arcos de One Piece? Eu sei que é difícil falar, se tem, tem Pô, são inúmeros. sem números, mas assim, se fosse escolher 3 arcos que você mais gosta, assim, que mais representam a trama de One Piece. Bom, o que mais representa, ao meu ver, são Dressrosa, porque eu acho que é o auge da história de tudo que os fãs esperaram de One Piece. Depois deles se separarem, se reencontrarem. Primeiro seria Dressrosa, que acho que é unânime até entre a fandom. O segundo, acho que eu botaria Marineford. Por quê? Marineford pode não ter sido tão violento quanto outras sagas que tiveram depois, mas a importância que teve foi para confirmar que o One Piece não era lenda. O Barba Negra avisou antes de morrer. O One Piece existe e quem encontrar vai virar um mundo de cabeça para baixo. Então, suprema importância o arco de Marineford. E terceiro, aí já é uma coisa muito minha. Eu gostei muito de Whole Cake, porque o meu personagem favorito e foi meio que o principal era o Sanji, do arco. O ano foi legal, foi comprido, foi enorme, mas questão minha, de preferência do personagem e a vilã, que era a Big Mom. Que a história também tinha um pouco de fundo de Alice no País das Maravilhas, foi muito bacana, mais uma vez. Bem lúdica, né? O cara trabalha em cima dessa liberdade poética de poder criar uma saga inspirada em coisas que também já existiram, que só tem apelo pro público, até para quem nunca viu One Piece vai falar, pô, isso é igual Alice no País das Maravilhas. Só que muito mais legal do que você imagina. Só corre, vê todos os episódios possíveis para chegar aqui logo e eu te explico tudo. Os vilões são parte da saga, né? E são muito característicos. Tem gente que ama os vilões, mais do que os heróis, né? Ah, sim. Pra você, quais são os piores vilões? No meu caso, eu vi pouco, mas eu acho o do Flamengo, assim, o do Flamengo, ele é Icônico. icônico, né? A O Odaio, aura de vilão de é vilão, o Coringa. Ele trouxe. é o Coringa, Ele não tudo, cara. Ele não escancarou, quero que fique igual ao do Batman, mas ele trouxe um cara no nível de vilão do Coringa. E ele O encarnou Oda, aquilo. o Oda, ele se inspirou em vários arquétipos, né? Em cultura pop para fazer o One Piece. Exato. Então não é a gente não é diferente que ele use tipo um Coringa para se referenciar ao Flamengo, um vilão, outra coisa. Mas, poxa, de vilão, se tivesse um top 3 também, o Dolph estaria nesse, mas eu acho que o pior, até hoje que eu vi, acho que foi o Kaido. Por tudo que ele fez nesse arco, se você tiver a sorte de chegar lá, ou até para quem você conhece que é fã da obra, pode perguntar que de vilão até hoje. Além do difícil que foi para derrotar e o que ele fez, Kaido, acho que a Big Mom nem tanto, mas eu botaria Dolph em segundo e terceiro. Blackbeard. Acho que realmente o Barba Negra seria o terceiro e único só pela questão de eu quero logo ver como vai ser o final dele na história, porque nenhum outro vilão chegou meio que aos pés. Foram só pessoas assim, meio que opressoras, tipo um Apple, por exemplo. Sim. Pô, um vilão patético, mas é um vilão bem opressor, é um tirano, pô. É um tirano. Era um reino, o reinado dele. Então, até para quem tem interesse em dar uma estudada nesses detalhes que o One Piece também traz, esses títulos, pô, você saber até em coisas que aconteceram na vida real, é bem legal esse ponto, bem educativo. Já falando em vilão, né? O Shanks. Muita gente fala que ele pode ser um vilão, né? Outros falam que não, o Shanks não é vilão. Eu acho que não é. Você acha que você reforça essa teoria que ele pode vir a ser um vilão? Não. Ou entre cena o irmão gêmeo dele que faz esse papel de vilão? Então, como a fã de One Piece é sinistra. Antes de afirmarem que existia um irmão gêmeo,
Eles viram num detalhe do mangá que poderia ser um irmão gêmeo dele. Os caras são detalhistas ali, né? Cara, eu não. Se eu tivesse que apostar em Mega Sena e na fã do One Piece, eu dou todo o meu dinheiro pra molecada, porque eles sabem de tudo. E falaram, irmão gêmeo. O Shanks, ele é o arauto. Ele é, como na literatura, nos filmes, né? Aquela pessoa que vai inspirar o personagem principal na jornada do herói. Então, o Luffy só tem como olhar pro Shanks como uma inspiração e não como vilão. Mas quando ele descobrir que ele tem um irmão gêmeo e ele vê que os dois são diferentes, ele vai ver que o Shanks ele só foi um exemplo pra ele, nunca o vilão. Ele precisa ser uma referência pro Luffy, porque o Luffy não cresceu com pai nem mãe e isso nunca fez falta pra ele na história. A única coisa que ele se inspirou era o Shanks ser igual a ele. Então, se ele não sendo um pirata ruim, não sendo um mau exemplo, acho que era a melhor pessoa que tinha pra botar na obra pro Luffy se inspirar. Você acha que o Zoro vai enfrentar o Mihawk antes da batalha final? Eu acho que eles não vão chegar a se enfrentar, porque acho que ele vai ter um papel importante, talvez na luta final, contra o Barba Negra. Talvez ele chegue a um ponto do Barba Negra ser um cara tão perigoso que não vai dar jeito do Luffy enfrentar ele sozinho, ele vai ter que ter ajuda do Mihawk, ou talvez de outra pessoa, mas o Zoro enfrentar o Mihawk, acho que só depois, quando acabar a luta final de One Piece, e ele ter que pegar esse posto dele. Agora sou eu contra você. Porque no meio dessa história não tem como o Zoro superar ele, é impossível. Ele é muito experiente, muito forte, então isso é um bom divisor ali entre personagens de One Piece, até pra galera montar uma lista, que eles adoram fazer lista dos mais... É verdade. Ser humano adora lista, né, Pedro? Ser humano adora lista. O que a Netflix acertou, o que a Netflix errou na representação de One Piece, tanto no mangá quanto no anime, que são mais clássicos, né? Inclusive, eles resumiram, tipo assim, 500 capítulos em 8 episódios, primeira temporada. Tem que adaptar bem. Imagina, fazendo uma série live action, sei lá, em 200 capítulos. Não dá, né? O que você acha da série? Você, como fã raiz, representou? É muito difícil a gente... Eu gostei da série, particularmente, eu gostei. Tá? Eu também gostei, eu acho que assim, é muito difícil a gente resumir muito da história para 10 capítulos. Eu acho que se fosse para pôr uma temporada, eu aumentaria a quantidade de capítulos, mas isso demanda também mais dinheiro da produção, mais dias de ensaio, todo mundo, eu sei como é que é esse meio, a gente tem que ser bem cronometrado, é poucos dias de gravação, não pode ter outro dia para gravar, eu quero todo mundo ali em ponto e vão ser só esses episódios. É muito caro, né, Pedro? É muito caro, então, pô, de verdade, para ser fiel à obra, teria que ter mais episódios para destrinchar mais detalhes. Mas eu acho que para tentar atrair um público que já não conhece One Piece, Sim, de uma forma bem resumida, eles foram legais, eles foram vitoriosos no objetivo. escolheram aí 2 arcos, Sim. trabalharam bonitinho aqueles 2 arcos, claro, cortando episódio pra caramba, mas trabalhou a essência ali dos arcos e bola pra frente, né? Porque, de fato, o que prende muita gente na obra, no caso de anime, eu acho que ao redor do enredo prende muita gente. Então, como a gente tem que ser no live action mais objetivo, a gente não pode dar ênfase para detalhes. Então, quanto mais objetivo for, melhor. Então, dentro do que eles fizeram, eles foram bem objetivos e eu quero muito ver essa objetividade de novo nessa segunda temporada, porque a obra é muito grande. Se eles pretendem fazer live action de tudo, caraca... Desafio. Tomara que essa segunda eles sejam bem detalhistas e até aumentem um pouco os episódios, porque tem coisas muito importantes para abordar conforme o One Piece vai avançando. A gente não quer mais saber o que é o One Piece no desenrolar da história. A gente quer saber desse vilão, ou desse rumo que tá tomando, e o One Piece fica para segundo plano. Meio que é assim no geral de One Piece. Como tá chegando na reta final, não tem mais como esticar a história. Agora é ir pros finalmente, literalmente. Já falou tudo que tinha que falar antes e agora tá explicando o que se falou no começo. Pra tu ter noção, um exemplo disso. Na saga de Wano, numa das lutas, mostrou um flashback do episódio, acho que 2 ou 3, de como o Luffy comeu a fruta dele. Então, explicou como o bando do Ruivo pegou a fruta do Luffy. Aquela fruta de Deus do Sol, e mostrou lá que o cara do governo pegou a fruta e eles foram roubados pelo bando do Ruivo. E eram caras assim, que comeram frutas de dinossauro. Absurdamente fortes e o Ruivo simplesmente roubou deles.
e ele tinha em mãos a fruta mais sinistra do mundo. E o Luffy, burro, comeu. E, pô, é também um dos apelos muito maneiros da série é o Luffy. Ele não é só o tempo inteiro exemplão, linha de frente, bate em todo mundo. Ele muitas vezes é o palhaço da história. Sou fã desse personagem. Até eu vi com a diretora alguns capítulos, né, diretora? Foi. Diretora não conhecia One Piece, a diretora, né, Sim, eu gostei muito. gostou, né? Muito maneiro. Entendeu? A série é muito divertida. E, cara, e a caracterização dos personagens, a escolha dos personagens, assim como a peça do teatro, a escolha pro live action foi o Inaki, eu esqueci o nome deles, o sobrenome. O mexicano, que faz o Luffy, sensacional. Cara, o cara representa a alegria do Luffy, como você falou, a pureza do Luffy. E ele Cara, tem uma cara de ser ansioso, elétrico, desviado, sim, sendo garadão, servente igual cara, o Luffy também. isso, bacana. O Zoro, a Nami, entendeu? Cara, eu achei muito boa a escolha, a caracterização, efeitos especiais. Eu achei a série. Tanto é que tá com 8.3, se eu não me engano, até ontem eu vi. Tá com 8.3 no IMDb, cara. Se nada é unânime nesse mundo, pelo menos o One Piece tá chegando na nota 9. Você acha que representou a obra, o Red? Então, Cara, eu não gostei tanto. É muito musical, ela canta a cada 4 minutos, aí depois vai espaçando mais. deu pra ver que esse filme teve um apelo, não sei se pro infantil, mas dá pra ver que tinha um apelo pra atrair a molecada nova ou que quem gosta de mais musical, porque assim, isso às vezes é estranha essa estratégia que às vezes dá certo, mas a verdade é que tipo, filme não é canon, muitas das vezes. Então esse teve um diferencial por ter explicações canônicas sobre a filha do Shanks e assim, coisas, como eu falei, One Piece são ciclos que se repetem. Ela foi encontrada num baú. Shanks foi encontrado num baú pelo Rei dos Piratas. Luffy foi, no primeiro episódio, saiu de dentro do barril. Pode não ser a mesma coisa, mas são ciclos que se repetem. Então, se isso se repetiu no filme, foi para explicar o que foi destrinchado no anime lá na saga de Wano. Como encontraram Shanks, como o Roger chegou na última ilha, e enfim, a importância desse filme foi mais para acompanhar a penúltima saga até então e meio que preparar a galera para um final de obra. Porque estão falando de personagens que não se falam, que é o Shanks, Mihawk. Pô, só falou uma vez na vida, outra na morte. O pai do Luffy. O Dragon só apareceu para salvar o Luffy nunca mais, sabe? Agora é hora de todo mundo que não foi falado aparecer. Que vai ser provavelmente os mais fortes da história e vai ser a última guerra dos mais fortes de todos. Vão sobreviver os mais fortes, né? Sim, vai ser guerra de fim de mundo. Qual é o arco mais difícil de se animar? Você falando do mangá. Ah, sim. Eu acho que Skype tem muito disso, mas é uma história importantíssima para explicar coisas lá na frente. E eu acredito que se não for Skype, ao meu ver, é o arco do Dave Backfight, que é o do rapaz que é o Fox. Eu acho que você não chegou nele, mas Não. o Enel de Skype, que é o cara com o fruto do trovão, é meio chato porque o Luffy não tem muito trabalho, ele é o inimigo natural dele, ele é o raio, ele é a borracha. Então, assim, fica uma luta que aparentemente parece meio fácil pra ele. Isso me deixa um pouco desmotivado, porque a saga é meio compridinha, mas algumas coisas são muito boas para desenvolvimento de outros personagens que não o Luffy. Então, isso que torna às vezes uma saga meio chata, às vezes, pô, tu nem quer ver, mas só porque tá dando ênfase pra aquele personagem, ele tá crescendo, ele tá evoluindo, tu acaba acompanhando. Mas pra mim foi meio tenso ver Skype. Porque, assim, pode ser coisas importantes ditas naquele arco, mas a verdade é uma só vai ter importância depois do capítulo 1000. E foi em um ano, a penúltima saga antes dessa atual. Vamos falar sobre o top 3, né, de melhores personagens e o top 3 das melhores lutas de One Piece. Beleza? Vamos começar pelos personagens. Bom, até hoje, eu acho que de importância, os três personagens mais supremos, sem sombra de dúvida, são o Luffy. E quem eu botaria de importância? Pode ser vilão, tá? Não tem problema não. Então, eu acredito de importância por tudo que ele também não só vai representar até o final Barba Negra, mas um cara que é de
ênfase importante também no final vai ser o Lau. Não. O Lau. Porque ele é muito visado na história pelo que a fruta dele faz, e ela também, isso é uma coisa minha que eu acho que ela está atrelada diretamente ao Win-Musama, por causa da fruta dele, que o Luffy, não só a fruta dele era uma das mais visadas pelo mundo, mas a do Lau também. Todo mundo queria a Opi Opi no Mi. O poder dela, inclusive, muda de personalidade, não só o corpo ou parte do corpo da pessoa, mas eu acredito que, por esse poder, o Imu-sama, eu acho que ele é uma pessoa que está dentro de um corpo que não seja necessariamente dele, mas ele é uma testemunha do século perdido. E quem usou a Opi Opi antes de morrer ou antes da fruta ir para a árvore mais próxima, trocou ele de corpo. E o mundo inteiro queria Opi Opi no Mi. O Doflamingo deixou, tá escrito no mangá isso. Ele estava perseguindo o Lau e o irmão dele, que era o Coração, que ajudava o Lau. E ele disse, se ele tivesse o poder da Opi Opi junto com o tesouro de Mary Joe, ele teria o poder suficiente para controlar o mundo. Ou seja, a fruta do Lau é de tão importância quanto a do Luffy ou a do Teach, por ela trocar de lugar com alguém. Eu acho que ele poderia estar se referindo a Insama. Se ele pegasse a fruta dele, ele trocaria de lugar com o rei do mundo. Caraca, isso me lembra muito xadrez, cara. Por isso que, cara, O Rock, né? Trocar o. os campos dele. O rei pela torre, né? Pô, então, tipo, não é à toa que o LoL é muito visado na história. E ele tem o poder da fruta dele, que é dar a vida eterna pra alguém. Mas ele teria que se matar. Então, nada me tira da cabeça que quem era o usuário da fruta tirou a própria vida pra dar pro Imu, ou alguém que está no corpo do Imu-sama, e ele trocou de lugar com essa pessoa. Caraca, vai fritar o cérebro da galera aí. Pô, mas, cara, Mas é a pessoa plausível. é a pessoa que senta no trono do mundo. Se ele é o rei do mundo, qual a importância dele? Não é porque ele é forte, porque ele não é. Ele não é como Kaido, Barba, não. Ele é alguém de influência, mano. Ele sabe de alguma coisa. E ele é a pessoa mais importante do mundo. Ele é um intocado. Então, ele é de extrema importância nessa obra. Eu não citei ele porque o Lau, pra mim, é mais importante em si do que quem é o Imu. Entendi. É o Luffy, o Teach e o Lau. Agora as lutas. Só valem 3. Fácil. 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 A luta do Kaido com o Luffy. A do Luffy com o Dolphin. A terceira acaba que fica quase nada perto dessas duas. Mas eu acho que vamos botar do Katakuri, então. Porque Luffy não enfrentou o Big Mom, né? Então ele tem que enfrentar o mais perto de um imperador. Então vou botar essa terceira luta. São as lutas mais épicas aí do. Kaido, porque, pô, no 1 contra 1 é pra apostar em Kaido. Porque se parar pra ver, teve que enfrentar 9 bainhas vermelhas. Teve que o Luffy, teve que o Zoro, teve que o Kid, teve que o Lau, teve que um país, e mesmo assim não deu dentro com o Kaido. Então, assim, na real, a obra é muito fiel ao que diz. Teve que o Luffy, na quinta marcha, depois de todo mundo ter se matado, aí sim fica fácil. Até concordo em que fica fácil assim também, mas de longe a luta mais difícil do Luffy até hoje. Essa não tem como não ser a melhor até hoje. Vamos falar do Ace, que é o irmão do Luffy, que, cara, é tão carismático, é o irmão mais velho, 3 anos mais velho, né? Mas assim, tão carismático que o Luffy, né? Quanto o Luffy. E também é um cara que tá no mar já há mais tempo do que o Luffy, 3 anos antes. E o cara que luta pra caramba também tem um poder do fogo ali, né? E merecia até assim, uma série à parte, né? Só pra falar dele. Eu acho que até fizeram um novel, tipo uma revista especial, um mangá somente para o Ace. Eu nem sabia disso, viu? Sim, eles fazem de certos personagens, porque realmente tem apelo, a fandom ama, abraça, mas por obra do destino teve que matar, mas enfim. O Ace realmente poderia ter continuado, mas o legal foi a continuidade do Ace que deram, fazendo o Sabo herdar o poder dele e continuar o legado dele, mas realmente a fruta do irmão do Luffy não poderia ser de pouca expressão, de menos importância. Mas acho que tem um motivo ainda por trás que vai ser explicado nessa saga atual. Por que que a fruta do fogo apareceu pouco e agora acho que vai ser enfatizado ela.
Inclusive, já retomando a série do live action, um ator, não sei se ele é indiano, agora não sei, ele fez até o Cobra Kai. Se o pessoal souber aqui, o nome dele, digite aqui nos comentários. Cara, ele vai fazer o irmão do Luffy, o Ace, na segunda temporada agora, não sei se você sabe. Sim, maneiro. Já rolou ali umas fotos meio vazadas, Sim. nunca é vazada, né? Mas rolou ali os dois juntos ali e aparece o nome dele até no IMDb. Botaram um ator mais moreno, né? Ele é mais moreninho, né? Mas que Não distancia não tanto. distancia tanto, né? O Ace ele é mais rasgado, é mais trincado e tudo, mas né, eu acho que não compromete. Acho que 2026 agora, né? Sim. É isso aí, a produção dessa é 1 ano pra fazer uma temporada. Poderia produzir mais em 1 ano, mas é difícil. Aí os atores também têm outros trabalhos que pegam no decorrer do ano, não é só o live action de One Piece, mas pô, eu queria que tivesse mais episódios, mais temporadas já. Eu sou muito suspeito pra falar, porque eu sou ansioso. Quando fala de One Piece, eu já tô aqui com um tank. Inquieto. Pedro, a gente vai brincar agora de um quadro chamado Pong. É um quadro muito famoso do Pradocast, desde o início. Né? O que é o Pong? É o primeiro jogo da Atari que a gente cunhou aqui de Pong, que não é da nossa época, não é da sua, não é da minha, muito menos da sua, tá? Mas onde uma bola percorria de um lado ao outro como se fosse um jogo de tênis. Sim. Eu vou te fazer umas perguntas e você secamente vai me responder a sua opinião, beleza? Bate pronto ali. Vamos brincar? Bora lá. São perguntas ali meio nerds, tem a ver com o nosso tema aqui. E tem perguntas meio aleatórias também, tá? Essa é a brincadeira do Pong. Beleza? Vamos lá? Mangá ou anime? Anime. Luffy ou Zoro? Luffy. Crocodile ou do Flamengo? Crocodile. Dragon Ball ou Naruto? Dragon Ball. Dragon Ball? Dragon. Batman ou Superman? Agora a gente tá entrando num universo totalmente diferente pra Eu- confundir a sua cabeça. Eu vou com o meu xará, Bruce Wayne, vou de Batman. Isso aí. Cara, muito obrigado por participar do Pong. Esse quadro é assim, realmente a gente faz muito corte desse quadro. O pessoal gosta bastante. E é a sua opinião, cara. Ele falou de bate-pronto ali, deu o seu recado. Agora a gente tá chegando no momento do nosso. Ah! Que é o momento final do nosso podcast aqui. Eu gostaria que você falasse alguma coisa que eu não perguntei, porque é um papo que realmente eu tive que estudar muito. Eu ainda tô um bebezinho ali no One Piece, eu tô ainda lendo alguns mangás, tô no capítulo agora 35. Pô, tem muita coisa para percorrer. O negócio só vai ficar melhor depois de Logtown. Você já tá no 20 e poucos, já você vai. 35. Então, você já vai pegar a tripulação base e aí não tem como não parar. Mas poderia falar? Poderia falar uma curiosidade da peça. Eu vou falar de 2 experiências bem breves. Uma delas foi meio traumatizante pra mim, a outra não foi tanto assim, mas fomos cancelados. Sério? Nós Poxa, cara. E esse que o nosso pouco tempo de estrada chegamos a ser amados e cancelados. Uma apresentação nossa em Macaé, em um festival de anime, de cultura japonesa, fizemos uma apresentação pocket da nossa peça. Então a gente não mostrou todos os avulsos e tudo mais, mas o público adorou a peça de One Piece, todo mundo prestigiou a gente, lotou lá, sendo que uma pessoa nem estava lá presente, era um político de Nossa, Macaé. Se você chegar nessa parte de One Piece, a nossa peça tem um personagem que ele é afeminado. sim. Ele é explanadamente gay, mas o Oda botou isso na história. E ele botou isso em 1900 e antes de Brasil ser penta, sei lá, 2001 já tinha lá no anime, e ele nunca foi cancelado por isso, ninguém nunca caiu em cima pra falar, tá botando um personagem gay, meu filho tá sendo gay por causa do seu desenho. Aí esse político simplesmente chegou lá, filmou, editou, pegou vários cortes da cena dele, que ele entrava lá, e faz parte do personagem dele. Ele usa um tchutchu de bailarina, ele faz danças de balé, ele faz movimentos afrescalhados, mas enfim. Faz parte da história. E um cara simplesmente foi lá falando que a gente estava fazendo uma agenda de esquerda, De de esquerda. ideologia gênero. E cara, que isso, velho. Ignorância, né? A gente não fez nada disso, mas a gente já conseguiu uma projeção por causa de pessoas assim que a gente não esperava. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas
O que foi negativo repercutiu positivamente. Eu falei bem, falem mal, mas falem de mim. Isso. E ele, querendo ou não, meio que deu uma promoção pra gente. Ele deve estar respondendo ainda pelo que ele fez e tal, mas. E outra situação que foi bem marcante, assim, não foi nada comparado a isso, mas simplesmente na minha cena de luta, eu quebrei meu joelho ao vivo, no meio da apresentação. Sério, cara? Meu joelho, ele arqueou pra trás. Nossa, Eu tenho vídeo. dobrou ao contrário. Eu tenho vídeo dele aqui no meu celular dobrando pra trás. E foi o mais difícil foi assim, o que que eu faço ali na hora, com meu sangue fervendo e eu nem senti tanta dor, mas ficou um silêncio macabro. Aí eu tirei força de não sei onde, levantei, continuei minha cena de luta, fui pra cima do cara. Aí quando acabou, o pessoal chegou pra mim e falou: "Cara, se você não conseguir voltar, ninguém vai ficar puto contigo não". Aí eu falei: "Não, não, tem que voltar, pô". "Não, cara, você quebrou o joelho, tu tá maluco", sabe. Caraca. Aí eu falei: "Não, cara", tipo, algo dentro de mim não podia. Cara, eu não posso parar aqui, eu não posso simplesmente desistir e falar: "Ah, quebrei o joelho, não posso mais voltar", porque ainda tinha uma metade pro fim de peça pra me apresentar. Então eu falei: "Caraca, meu irmão", voltei lá, quase Tenso, mancando, mancando, mas aí, tipo, teve uma hora que a Nami, ela isso cara, essa experiência, essa companhia, todo mundo, isso foi muito mágico. Ela chegou lá, a gente não tinha combinado isso. Ela viu meu sacrifício, ela: "Vem, levanta, eu vou te carregar nas costas". A gente nunca tinha ensaiado isso, né, ela me carregou na cena lá nas costas, aí, tipo, uma hora eu tenho que cortar um pavio. "Zoro, corta o pavio". "Ah, tá", cortei, mas tipo, Sensacional. foi aí na Qual o nome dela? Manda Patrícia pra ela. Bond. Patrícia, muito obrigado até hoje por ter me carregado nas costas. Patrícia, que isso, Patrícia, sensacional. Que mulher, mulher guerreira. Cara, assim, são os improvisos, né, o bom ator, ele é capaz, né, tem essa possibilidade, né, de fazer essas coisas, né. Sim. Imagina, ali na hora e salvou a peça também, né. E parando pra pensar assim, teve casos de atores que passaram por situações parecidas ou piores. O Thiago Fragoso, numa peça, ele estava sendo erguido por um Lembro, e caí. caiu de uma altura que ele poderia ter morrido. Pô, se ele bate a cabeça ou quebra com o pescoço, enfim, ossos do ofício. Eu passei por uma coisa que eu não gostaria de passar. Até na Broadway, cara, o Homem-Aranha lá, o Spider-Man, ele já caiu no daquele tem um cabo de aço de suspensão, né, que fica pra lá. Pulou de um prédio pro outro, sim. Assim, caiu no meio das cadeiras lá, não machucou ninguém, mas se machucou todo. Acontece até na Broadway, cara, Sim, entendeu? Então, quem tá ali. tá livre disso, né? Nas filmagens, dublê, pô, o Tom Cruise já quebrou perna naquela parte que ele tá pilotando, aí ele vai mancando até um chafariz. Acontece, cara. Eu não sei se você também já soube, como você é um cara que é fã do cinema e tal. Você soube da história do Viggo Mortensen, a dor do Senhor dos Anéis, né? Sim, sim. Cara, eu eu queria ter passado pelo que ele passou, porque ele não deve ter sentido a dor que eu senti. Eu cheguei no hospital vomitando de dor. Eu nunca achei que ia sentir isso na vida. Mas, pô, ele quebrou o dente e simplesmente podia ter a gente. Acabou a produção, manda todo mundo embora. Não, e continuou. Aqui, não pega esse pedaço, me dá a cola, bota aí e vamos gravar, sabe? Isso é muito. É muita entrega. Isso é muita atitude, cara. Isso é coisa de assim, quem não é fresco e quem pensa muito num todo. Se eu não fizer alguma coisa, isso pode prejudicar tudo. Então, meu irmão, vou fazer o sacrifício e foi o que eu pensei na hora, cara. Se eu ficar deitado aqui no chão e sentir que eu quebrei o joelho, o que que os outros vão pensar de mim? O que que vão pensar da companhia, enfim. Eu tive que engolir o choro e levantar. E por dentro eu tava criando força de não sei aonde pra continuar, porque eu vou pedir pra eles a cena completa e depois de ter torcido o joelho. Só tem a parte que ele quebrou e que eu caí no chão. Teve substituto pro Zoro depois? Então, a gente arrumou um substituto que foi o nosso segundo Luffy. Ah, tá. Tem sempre um stand-by ali, né? Pra essa peça eles pensaram em tudo. A Patrícia e o Pedro, eles realmente, como não tenho essa vivência do teatro que eles têm, provavelmente já devem ter passado por situações semelhantes, então que essa peça foi muito bem planejada e até nesse detalhe, porque, pô, quando eu quebrei, eu falei, gente, pô, eu queria continuar com vocês, mas o médico foi realista, só volta ano que vem e olhe lá. Então, Isso foi ano passado? foi ano passado, foi em junho.
Teve que fazer cirurgia ou não? Graças a Deus não, mas o médico falou: "Olha, foi por muito pouco, mas você não vai ter que operar, mas você vai ter que ficar bem quietinho, sem fazer esforço nenhum, se é que Não você nem me entende". Eu falei: "Tá bom, doutor". Vida de casado eu sei como é que é. Brincadeira. Mas, pô, o processo foi triste para me recuperar, mas me recuperei esse ano, me apresentei em Niterói no meio do ano. Pô, que legal, cara, que legal. Tô doido pra ver essa peça. Pô, a gente quer muito Vai ter patrocínio, vai ter patrocínio. e nem que a gente tenha que tirar do nosso bolso de novo para fazer. Pensando no live action da primeira temporada, gente, vai ser sobre a peça, vai ser a segunda temporada de Alabasta, a nossa peça de Alabasta, a gente tem que, meu irmão, metralhar isso na ideia do público, Zona Sul, Zona Oeste, e se papai do céu ajudar, acho que em São Paulo ou em Isso Curitiba, aí um público de outro estádio tão fiel quanto o carioca. vai sim, cara. E assim, a nossa peça também ocorreu junto a uma peça de Naruto também, que eram pessoas amigas da nossa companhia também. Então, eu acho que tudo veio dessa mesma vibe. Unir o prazer e o fanatismo pelo anime com o do teatro. Assim, eu vejo como uma possibilidade de isso virar uma tendência para outros animes no futuro. Não sei se não vou cravar que vai ter uma peça de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, mas eu acho que se a gente conseguir resumir e adaptar para o teatro, tudo é possível. Só não dá jeito para dar na morte, mas a gente adapta. Fizeram com Naruto, a gente fez com One Piece e o céu é o limite. Daqui a pouco a gente tem uma próxima apresentação em um outro anime, talvez. Ou, assim, esse é um spoiler que não queria dar, mas já que cheguei até aqui, Já chegou daqui, já deu tanto spoiler aqui, né, Pedro? digamos que um amigo escritor tá pensando em fazer um outro arco de One Piece. Que barato, cara. Mas não vou dar mais dica não, mas a Aí eles peça tão de Alabasta tem coisa boa por vir em 2026. vai ver. Hoje em dia a gente vê muito, cosplay de One Piece, né, Investimento investimento pesado. pesado, né. Na CCXP eu estava lá, eu vi muita gente vestido de Luffy, Zoro, tinha muito Zoro lá. Pô, essa comunidade, esse nicho, essa turma, essa galera é muito fiel. Todo mundo que vai num evento acaba consequentemente vendo a mesma pessoa nos outros eventos, então acaba que vira uma sensação e um sentimento de família quando a gente reencontra essas pessoas nos eventos. Então, eu acho que é tão harmonioso e tão bom quanto você ir num jogo de futebol, porque a galera é fanática pela mesma coisa. Sim, tá todo mundo na mesma vibe, Tá né. todo mundo, nada destoa, todo mundo da mesma vibe, ninguém mistura política ou futebol, aquilo ali é só aquele momento para falar de anime e aonde a gente consegue unir as pessoas até de um pensamento extremo para uma coisa em comum. Que o que vale ali é o entretenimento, é a diversão, Sim. né, ninguém tá fazendo nada de errado ali, só tá se divertindo. Pois é, a gente está interagindo. Interagir. E eu, por exemplo, eu faço isso desde muito tempão, sem nenhum fim lucrativo, nenhum interesse em lucrar, mas vou para os eventos, faço meu cosplay, interajo com o pessoal pede para bater foto, eu peço foto com as pessoas mais bem também. E assim, já tentei participar de concurso de melhor fantasia, mas aí a gente vê quem é quem nessa hora. Não adianta, eu tenho umas roupas do Luffy muito maneiras, acho que a minha de Wano é mais legal. Peguei o hobby de banho, sacrifiquei ele, costurei, fiz ele todo bem fiel à história, mas não adianta. Eu nunca consegui ganhar um torneio dos todos que eu participei até hoje. A galera é muito profissional, né, cara. Aí a gente vê que na hora de escolher, a pessoa vai ver, pô, não é só a maquiagem, o cara fez o trabalho de corte e costura maneiro ali, o outro só fez isso, o outro só botou o chapéu e tá falando que é o Luffy. Não vou chegar a botar um Então, chapéu aqui, eu sou o Luffy. eu bato palma pra galera desse meio, porque todo Não. mundo se especializa muito, a galera dá o sangue, dá o salário, o 13º se bobear pra fazer a fantasia do evento, e assim, conheço gente que é certo, todo concurso que vai certo que ganha. E é a pessoa que faz as fantasias mais difíceis, com a maquiagem mais desafiadora, então eu tenho que me apaixonar mesmo, ser do mesmo nível dessa galera. Eu só faço pelo prazer de me divertir, não pra ganhar. Mas o dia que eu chegar nessa mentalidade, Vai chegar, cara. Você tá trabalhando pra isso, que não é fácil, dependendo da complexidade do personagem. O Luffy é até mais fácil. Mas vamos botar um outro personagem, tipo, cara, eu imagino o Goku, um cara que não sai de moda. Agora, chega um cara pra competir, Bowser do Mario, cara, imagina, cara. sim, um Chainsaw Man, mas um Imagina. cara que chega com uma coisa muito detalhista dessa, em alta. Pô, difícil de bancar um cara desse. É complicado.
Fora os caras que nascem com a cara do personagem. Ainda tem essa. Tem um sujeito que ele sempre vai de Doutor Estranho. Todo concurso de O cosplay cara é o sósia, né? é o sósia. Eu falei, meu irmão, chega da raiva. Eu nem dou oi mais pra ele. Eu falo, de longe, tchau, cara. Pô, eu vou ter que enfrentar esse cara de novo, cara. Eu tive a oportunidade de conversar aqui, ele sentou na mesma cadeira que você está aqui, com o Ricardo Jim, que é o sósia do Jim Carrey. Brasil. Sim, o Jim Carrey brasileiro. Pessoal, quem quiser ver o episódio, tá 2 semanas atrás, tá? Eu não sei quando a gente postou, tem umas 2 semanas, né, diretora? 2 ou 3 semanas, deu visualização pra caramba. É o Jim Carrey brasileiro. E o cara foi em vários canais, participou de programas como De Noite, o Caldeirão do Mion. Cara, é incrível, super divertido. Botou esse cara no evento e a audiência. Você esbarra com ele direto, né? Pô, esse não tem como você não querer bater uma foto com ele. O cara é muito figura, irmão. Ele Virou meu amigo pessoal, cara. O Ricardo Jim virou meu amigo. Né? Ele atrai público, sendo ele mesmo até. Ele nem precisa ser o Jim Carrey. Tu olha pra cara dele tu já quer ficar perto dele. Pô, e foi muito divertido. Como tá sendo divertido aqui com você também, cara. Pô, agradeço. Muito obrigado de coração, Pedro. Cara, a gente não pôde, assim, destrinchar tudo, mas falou de algumas teorias aqui, outras ali. Você falou de coisas muito importantes também, de teorias que podem acontecer. Falou de God Valley, que é muito importante, que o mangá já tá bem adiantado. Foi um certo spoiler, foi. A gente também não tá ligando pra isso. E é isso, meu amigo. É questão de tempo pra todo mundo chegar. É questão de tempo, e não vai desmotivar ninguém. A galera que escuta que tem mais de 1000 não tem que desmotivar, tem que falar, pô, que bom, porque se chegou a mais de 1000 é porque a história é rica. E é isso. Pedro, gostaria que você dissesse suas redes sociais, onde pode te encontrar, pode te perturbar lá. Beleza, se vocês quiserem entrar em contato comigo ou com a companhia Tripulate, meu Instagram é Pedro Bruce Calabria ou Pedro Nóquio, e a minha companhia é a Companhia Tripularte. Vocês vão ver as nossas imagens, os vídeos das nossas apresentações da peça de One Piece, ou A Princesa e os Piratas e a Princesa do Deserto. E conto com o apoio de vocês. Sigam a gente lá. E 2026, vamos meter a cara nas apresentações. Em 2026, vamos com tudo, galera. Vamos com tudo, vamos dar apoio aí pra peça. E é isso aí, cara. O teatro sobrevive da plateia, né? Não deixa o teatro morrer. Me ajudar, né? Vamos primeiro, siga lá as redes sociais da peça, do Pedro. E assim a gente vai montando uma comunidade, né? Vai deixando mais enraizada essa comunidade. E quando tiver o lançamento, vocês vão saber de tudo nas redes sociais, né? Ô Pedro, muito obrigado aí, tá? Valeu, Mais uma vez. Muito obrigado, irmão. Que eu Te agradeço demais de coração. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe todos vocês. E para eu saber que vocês chegaram até o final, não passaram ali a barra de rolagem, digite aqui nos comentários uma palavra, Pedro, pro pessoal, pra gente saber que o pessoal chegou até o final aqui do nosso podcast. Alabasta. Alabasta. Então digite aqui, Alabasta, Alabasta. Aí eu vou saber que vocês chegaram até o final, beleza? Deus abençoe todos vocês. Se inscrevam no canal. Agora é o podcast oficial do Prado Nerd, beleza, pessoal? Se a resenha é boa, tá no Pradocast. Valeu! Isso aí. Valeu, obrigado. Isso aí, cara. Gente, muito maneiro. Pô, adorei o espaço.